De volta já aqui com Bem Assim, para a gente fechar o programa de hoje, vamos falar sobre um assunto bem importante. Seguinte, desde 2006, o Brasil celebra no dia 30 de agosto, esse ano vai ser agora no próximo domingo, o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A data visa dar mais visibilidade à doença e também aos seus impactos nas vidas das pessoas. E a campanha Agosto Laranja tem como objetivo conscientizar os brasileiros sobre essa doença e também sobre a importância da sua prevenção. De acordo com a AME, que é a Amigos Múltiplos pela Esclerose, a doença é uma das mais comuns do sistema nervoso central, tá? Cérebro e medula espinhal. E hoje, mais de 2.300.000 pessoas em todo o mundo vivem com a doença. Quem conversa com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto agora aqui no estúdio, é a presidente da Associação dos Portadores de Esclerose Múltipla daqui de Alagoas, Sabrina Lima. Bom dia, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Bom dia, obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Os dados estão certos, Sabrina? Certíssimos. É isso mesmo? Infelizmente estão corretos. Infelizmente, né? Quantas pessoas, né? 2.300.000 em todo o mundo. Apesar de ser uma doença rara, a incidência é muito grande, mas para nossa sorte, a maior incidência é em países europeus, sim, com pessoas brancas. Então, a gente ainda teve essa sortezinha de estar num país quente, onde a patologia é mais rara. Vamos explicar, então, o que é a doença, para quem ainda não sabe ou talvez não entenda completamente? Esclerose múltipla, ao contrário do que algumas pessoas pensam, é uma doença neurodegenerativa, é uma autoimune, ela não tem cura, mas ela não acomete a parte cognitiva do paciente. Sim. Ela acomete a parte motora do paciente e a parte toda muscular. Então, o paciente de esclerose múltipla, ele geralmente tem dificuldade na marcha, na escrita, para segurar, ele pode ter problemas de deglutição, problema para urinar, problema para defecar, ele também tem perca de visão, mas ela pega muito na parte motora do paciente. Certo. E a gente está vivendo esse momento agora que é o do Agosto Laranja, né? Que é esse mês aí que traz essa campanha tão importante, que fala muito sobre conscientização, né, das pessoas. Por que é importante ter esse mês que vai dar mais visibilidade à doença? Isso. Nós estamos trabalhando esse mês, temos o mês de conscientização da esclerose múltipla, principalmente para as pessoas que não conheçam a patologia, né? Para a gente desmistificar muito a patologia. Muita gente recebe o diagnóstico de esclerose múltipla e acha que chegou o fim da vida. Sim. E não é verdade. O paciente, o portador de esclerose múltipla, ele pode ter uma vida efetivamente normal, relativamente produtiva, desde que ele faça o seu tratamento, que ele tome suas medicações, que ele faça sua fisioterapia. Ele pode sim ser uma pessoa produtiva, uma pessoa com a cognição perfeita e pode sim ajudar a sociedade trabalhando, estudando, sendo mãe, que muitas mulheres pensam que tendo esclerose não podem ser mães, podem sim ser mães, então ela pode ter uma vida normal. Vamos falar sobre as causas, fatores de risco? Sim. Existe já algo aí que mostre, que fale sobre quais são as causas da patologia? Olha, não existe um fator absoluto para a pessoa ter esclerose múltipla. Sim. Geralmente ela tem algum tipo de infecção, ou ela teve um estresse muito grande. Existem gatilhos para desencadear a patologia, mas não existe um único motivo. E depois dela diagnosticada, que é muito difícil, para você ter ideia, tem pacientes que levam 4 anos para fechar diagnóstico, ou até mais. Hoje a média é 2 anos a 3 anos para você conseguir fechar um bom diagnóstico. Mas depois que ele fecha o diagnóstico, o importante é que esse paciente seja acompanhado multidisciplinarmente. Por fisioterapeuta, médico neurologista indispensável, nutricionista, psicólogo, terapeuta muito importante, terapia ocupacional e principalmente que não seja assistido apenas o paciente, mas a família do paciente, o entorno, o cuidador desse paciente, porque ele precisa entender qual a dinâmica de um portador de esclerose múltipla. Porque vai haver dias que ele vai ter uma fadiga muito grande, né? Que a coisa que mais os pacientes reclamam é da fadiga. Você imagina a pior gripe que você já teve. Geralmente, o paciente de esclerose múltipla, ele vive constantemente assim, com essa fadiga. Ele pode sentir dor, ele vai haver os surtos,
que ele pode ser acometido com a paralisia, ele pode perder a visão, vai haver momentos que ele vai precisar ser hospitalizado. Então, essa equipe multidisciplinar também precisa ser para o familiar. O apoio familiar, o apoio dos amigos, dos colegas vai ser essencial? Totalmente. Nós dizemos que metade do tratamento do paciente é com a família. Se essa família colocar esse paciente como uma pessoa improdutiva, uma pessoa incapaz, ele vai adquirir isso para ele e ele realmente vai se tornar uma pessoa incapaz. Então é muito importante que a família dê ferramentas para que o portador de esclerose múltipla se torne uma pessoa produtiva à maneira dele. Né? Muitos deles param de dirigir, que não há necessidade, você pode ter um carro adaptado, muitos param de trabalhar, muitas vezes por preconceito do empregador, e ele pode sim ser uma pessoa produtiva, talvez ele não possa ter um trabalho braçal, mas ele pode ter um trabalho no setor administrativo, porque o cognitivo dele continua perfeito. Então a gente precisa entender as pessoas em torno do paciente, que ele pode sim tentar levar uma vida normal. Certo. Quais são os sinais, os sintomas iniciais, hein? Você falou que geralmente leva aí de 2 a 3 anos, né, para fechar esse diagnóstico. Quais seriam então os sinais e sintomas que talvez as pessoas elas precisassem ficar alertas? Olha, geralmente não existe um único sintoma, né? Muitos pacientes começam com apenas um formigamento na mão ou no pé, outros começam com a visão embaçada, uma vista dupla e começam a enxergar dobrado. Outros pacientes começam a ter dificuldade para urinar, perde a força de contração. Então, não existe um sintoma específico. Muitos estão bem, de repente não conseguem andar, não sente a perna. Então, o diagnóstico de esclerose ele é muito clínico também. Existem exames específicos, como a ressonância magnética e o líquor, que muito médico gosta também de pedir, mas é muito clínico. O paciente ele tem sintomas muito leves, mas persistentes. Não é um formigamento normal de quando você apoia o braço, por exemplo, e fica aquela dormência e passa, não. A dormência ela é constante e ela aumenta. Certo. E outra coisa também que eu queria saber, Sabrina, era sobre a questão da faixa etária e do sexo. Existe um grupo que talvez seja mais acometido pela patologia? Predominantemente pessoas jovens, dos 35 aos 45 anos, são quando ela apresenta o diagnóstico de esclerose, na maioria mulheres. Homens, quando com esclerose, infelizmente, ela fica mais grave. Certo. Como é que está sendo feito o trabalho da associação, né? Você é presidente da associação aqui em Alagoas. Como é que está sendo feito o trabalho de vocês, ainda mais agora nesse momento, né? Que aí todo mundo está falando do novo normal. Isso, nós estamos tendo maior cuidado com os pacientes, porque a maioria dos pacientes de esclerose tem imunidade muito baixa. Então, a gente pede e clama a todos os pacientes que evitem sair de casa o máximo que puder, e os familiares que tiverem, os cuidadores que tiverem que ir à rua, quando retornar, que tenham muito cuidado com a higienização e com o contato com esse portador de esclerose. E o que a gente está fazendo, as ações são todas via lives, nós não estamos reunindo ninguém, nenhum tipo de local, evitando ao máximo a aglomeração para que esse paciente tenha todo o cuidado possível. Quando a gente fala aí de tabu e de preconceito, qual que seria a mensagem, então, hein, Sabrina, que você falaria para as pessoas que estão nos assistindo? Nós, da Associação APEMAL, nós dizemos que nós temos esclerose múltipla e temos múltiplos motivos para viver bem, não apenas viver bem. Viver bem, tá vendo, gente? É super possível, né? E eu fico bastante feliz quando a gente traz casos assim, que a gente mostra, de fato, o quanto que isso é real, o quanto que isso é possível. Enquanto muitas pessoas se fecham, né, como a Sabrina muito bem disse aqui, enquanto muitas pessoas acabam também se enchendo aí de preconceitos e de tabus, existem outras que estão lutando para que todos, né, possam realmente levar uma vida praticamente normal, praticamente normal. É possível sim. A gente quem comanda o nosso corpo e a gente tem que dizer que a gente pode, sempre. Para a gente fechar, Sabrina, muito obrigada desde já pela sua participação aqui. Sempre é uma honra muito grande receber você. Qual a mensagem, então, que a gente deixa agora para esse dia 30 de agosto que está chegando, sobre o Agosto Laranja? Vamos falar para o pessoal. Eu quero avisar a todos que a partir de hoje nós teremos lives no Instagram, na Sabrina Chiculta, /Pemal,
pode entrar lá que nós teremos vários convidados durante toda a semana até o dia 2 de setembro, falando dos mais diversos assuntos, direito do consumidor, planos de saúde, medicação, tratamento, fisioterapia, educação física, alimentação. A gente começa hoje com a nutricionista Adriana Fialho e continuaremos aí por toda semana. Ou seja, muito conteúdo aí, tá? Para vocês poderem consumir e aprenderem bastante. Sabrina, mais uma vez, muito obrigada, tá? Obrigada, aguardo pela todos sua vocês presença aqui. Uma ótima semana para você. Obrigada mesmo, tá? Mais uma vez. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, muito obrigada também, tá? Pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado do programa de hoje, assim como eu gostei bastante. E amanhã eu te espero, tá certo? Então, a partir de 9h30 vai ter mais programa bem assim. Um grande beijo. Tchau, tchau.